começar falando para vocês o seguinte. É claro que o intuito da Curaprox sempre é de trazer educação, de trazer conhecimento, não é, Ricardo? A gente sempre fala isso. Você gosta muito de falar em todas as suas lives sobre que a importância do nosso tripé, né? Da filosofia iTop. Então, que você vai falar isso também mais para frente. Mas que além disso, além de levar conhecimento, a gente dá uns mimos também para os nossos queridos Cura Lovers, né? O nosso estojo repleto de produtos fantásticos. O Ricardo está mostrando aí a Biu, mas tem um monte de produto aqui dentro. E, como de costume, em todas as outras lives, e nessa também vai ser igual, nós vamos aí sortear, não sortear, mas vamos premiar vocês com 10 kits desse aqui. E como é que nós vamos premiar vocês? Da mesma forma, nós vamos falar 3 palavras-chave e essas 3 palavras-chave deverão unidas formar uma frase e vocês vão publicar lá no nosso feed, na última postagem da Curaprox Brasil, ok? Aqui mesmo do Instagram. E aí, pessoal, nossa equipe de marketing vai escolher aí as 10 melhores frases mais criativas, mais legais, e vocês vão receber na casa de vocês o kit, tá bom? E aí, Ricardo, eu já vou te passar a palavra, né? Um grande mestre aí, professor de pós-graduação, e já está militando nessa área de dentística aí há muitos anos. Então, nada melhor do que você mesmo para a gente começar esse bate-papo, né? E vamos falar da primeira palavra-chave de uma vez? O que você acha? Vamos lançar logo, Cornelis, relacionado aí o nosso tema, por que machuca, por que dói a gengiva, isso. Cornelis? Vamos falar do quê? Isso mesmo, nós vamos falar de saúde gengival. Né? Primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave. Vai guardando aí, pessoal. Isso. Saúde gengival. Isso, saúde gengival. Ricardo, então, poxa, esse horário é muito propício, né? A gente está almoçando aqui, né? Eu não almocei ainda, mas muita gente deve ter almoçado. E aí, poxa, ficou aquele alimento acumulado ali, aquilo incomoda. Já começa conversando com a gente, explicando o motivo disso, Ricardo. Por que esse alimento impacta entre nossos dentes, na maioria dos casos, né? Causa muito incômodo, Cornelis, e até dor realmente na gengiva. Por que isso acontece? Nós chamamos isso de acúmulo ou impacção alimentar entre os dentes, que causa muito desconforto ao paciente. A primeira sensação que ele tem de quando entra um alimento, é só imaginar, todo mundo já tenha passado por isso, ou quem não passou, é porque eu vou soltando os segredos da nossa live ao longo do nosso bate-papo, Cornelis. Todos os colegas que têm ou já passaram por isso, de espaço entre os seus dentes posteriores, por uma relação anatômica, funcional, fisiológica, ou até por alguma falha ou intercorrência das suas restaurações, as bandas ortodônticas ou pós-procedimento ortodôntico, quando o colega vai se alimentar. E aí o exemplo que eu dou, o mais fácil da pessoa relacionar, é se você está num churrasco, vai comer uma carne, aquela carne entra no espaço entre os dentes, e se nós formos mastigar, né, Cornelis, a recomendação é que cada porção que você traz à boca, que você faça 10 movimentos de trituração, de mastigação desse alimento. Perfeito. Esse alimento vai entrando entre os dentes, vai impactando, e um vai acumulando o outro. Essa fibra ainda absorve água e expande. A primeira sensação é de um dente pressionado, crescido. E o momento a pessoa começa a sentir aquele desconforto, coloca a mão, coloca a língua, quer colocar o dedo, vai ao banheiro para se sentir aliviado, porque o desconforto é realmente muito grande. Mas o pior, Cornelis, vem logo ali no segundo, terceiro dia, após esse massacre, pode-se dizer assim, brincando, que essa gengiva vai recebendo. Esse tecido gengival começa um processo de inflamação, que a dor é uma das suas características. Então começa sangramento, mau cheiro, gosto, edema da gengiva, que representa um inchaço dessa gengiva. Só quem passou sabe o que é isso. E nós gostamos, os pacientes dizem assim para nós, Cornelis, chega a dar no nervo esse desconforto. São 2 desconfortos da mastigação que são ímpares. Esse da retenção, do acúmulo, da impacção de alimento entre os dentes, Cornelis. E quando o paciente passa eventualmente o fio dental nos dentes posteriores e ele acaba esgarçando, prendendo, fica preso. Aí a gente quer tirar, passa mais um fio dental. Mas mais para frente, a gente esclarece muito bem por que o fio dental
não é efetivamente o mais bem indicado para a higienização dos espaços entre os nossos dentes ou espaços interdentais, não é? Perfeito, Ricardo. Antes da gente mostrar, né, os problemas, mas mostrando os dentes mesmo, como funciona, eu queria colocar essa imagem aqui para você explicar. Essa é uma imagem que seria posicionamento dos dentes ideal, né? Temos aí uma fotografia oclusal pegando toda a arcada superior. Primeiro, pedindo licença também, novamente, ao nosso colega dentista, porque muitas vezes nós falamos uma interpretação muito fácil para o profissional, mas lembrando que nós somos seguidos por muitos cura-lovers, muitos parceiros, pacientes, amigos, enfim, que buscam aqui informações como a de hoje. A notícia, as pessoas, os pacientes me escreviam: nossa, doutor, por que aquele problema que eu tinha que parava alimento e o senhor resolveu? As pessoas são interessadas nesse tema porque quem já viveu isso sabe o desconforto que ele causa. Então, essa imagem mostra para nós qual é a relação interdental, ou seja, entre os dentes, qual é a relação harmoniosa, fisiológica, natural que nós temos entre os nossos dentes. Todos eles, Cornelis, mais do que encostados, eles exercem uma ligeira pressão entre eles, né? Facilitando o contato, impedindo essa penetração do alimento, pelo menos pela via superior. Nós vamos mostrar situações que muitas vezes o alimento pode entrar pelas regiões laterais, pacientes relacionados a problemas periodontais, e sempre lembramos, o periodonto são os tecidos de sustentação do nosso dente, como osso e gengiva. Quando temos problemas nessa região, o nosso paciente mesmo conhece a terminologia, ele diz para a gente: doutor, estou com retração gengival ou recessão gengival, aumentando o que nós tecnicamente chamamos de ameia dental ou espaço triangular entre os dentes. Essa é a relação harmônica, fisiológica, natural que nós queremos, Cornelis. Mas acontece que muitas vezes isso não é possível. Primeiro, já na arcada infantil, quando nós temos os dentes descidos, que são os dentes de leite, a mãe e o pai não devem se preocupar, porque nós temos vários picos de crescimento para cada se preparar para os dentes permanentes. Então, quando isso acontece, é normal encontrar na criança espaços entre os dentes. Menos comum, Cornelis, são situações como essas que você mostra agora, já em pacientes adultos. O de cima, um paciente sexo masculino, 25 anos, com espaço entre os incisivos centrais, que nós chamamos de diastema. E o paciente de baixo, quem teve a oportunidade de assistir a live que eu fiz com o professor Maurício Matson, que daqui a uns dias já estará lá no canal do YouTube da CuraProx Brasil, para vocês acompanharem, quem não pôde assistir. Um paciente de 38 anos com múltiplos espaços entre os dentes e com um dente curto que dá até uma característica de um sorriso mais infantilizado. E naquela live nós mostramos a reabilitação desse paciente com as famosas lentes de contato, né? Dando harmonia também no sorriso. E nunca separando estética e função. Entretanto, Cornelis, quando nós falamos dos espaços entre os dentes, a insatisfação do paciente, o problema do paciente está mais relacionado à questão estética mesmo do que essa dor, esse incômodo pelo acúmulo de alimento. Tudo isso em função da atribuição que o dente anterior tem. São dentes destinados ao corte dos alimentos. Tá, e depois nós jogamos para os dentes posteriores, que têm a incumbência, a função da mastigação, da trituração desse alimento. Por isso que esse espaço, quando patológico, quando em disfunção, ele é um problema muito mais sério quando nós temos essa relação de falta de contato nos dentes posteriores. Já que, como eu disse, os dentes anteriores têm uma questão muito mais estética relacionada, porque são dentes para corte dos alimentos, né? E nós temos recursos para reabilitá-lo, tanto funcionalmente quanto esteticamente. Eu fico contente com essa live nossa de hoje também, Cornelis. As últimas que eu fiz, nós falamos bastante com o nosso seguidor sobre estética. Eu falei sobre clareamento com o próprio professor Maurício, em autoexame, manutenção de restaurações estéticas com o professor Camilo, de novo com o professor Maurício semana passada, com as lentes de contato ou laminados cerâmicos. Hoje, embora a gente no dente posterior também mostre algum quesito, alguma questão estética, o objetivo central hoje é falar de função, desse desconforto que o nosso paciente relata para nós.
E essa tua imagem, de novo, olha, muito Essa imagem é oportuna. muito boa. O acúmulo de alimento pode ocorrer também por quê? Por fraturas dos dentes. E olha lá, de novo eu vou buscar uma live que está lá no canal da Curaprox no YouTube, que é do autoexame. O paciente que sabe o dente dele como é que é, fazendo o autoexame visual e passando a língua, ele logo vai encontrar nessa região aqui onde eu aponto, Cornelis, uma fratura dessa restauração, que é uma restauração indireta, essa que às vezes o dentista fala como uma onlay de porcelana, né? E que por alguma relação de oclusão, de encaixe da boca, da engrenagem nossa, dizemos assim de uma forma mais simples, ela pode promover ou ocorrer uma fratura como você nos apresenta aí bem do seu lado na setinha amarela. Verdade. Nessa situação, o paciente vai colocar a língua, ele logo vai perceber que tem algo errado e vai parar alimento aí, porque tem uma cavidade. E essa fibra, o nosso alimento, vai parar nessa região. Entretanto, Cornelis, numa situação como essa, não vai causar dor, pelo menos não uma dor de impacção, de acúmulo de alimento na gengiva do nosso paciente. Por quê? Porque o espaço entre eles, nós podemos ver que quebrou um pedaço da cerâmica, mas há esmalte, mantendo contato com o dente vizinho. Então, o alimento ele vai parar nessa região superficial e não vai migrar para a gengiva. Não vai migrar. Muito diferente Verdade. da outra situação que você tem aí para nós, que vai mostrar agora uma restauração. Olha, o que eu vou procurar aqui de novo, relato para o nosso colega cirurgião dentista, que uma fala mais simples é para o colega leigo que nos acompanha. E esses dois dentes em destaque, você está aí em cima de um molar com uma restauração bastante ampla com resina composta, e aqui é onde eu aponto o pré-molar. A relação entre esses dentes, Cornelis, ela deve ser de dupla convexidade. Né? Por alguma região, por alguma razão, onde aponta a seta azul, houve a fratura da borda da restauração. E reparem, diferente da situação anterior, Cornelis, agora o alimento, a fibra, a carne, ela tem um caminho direto até a gengiva. Como eu disse, uma máxima, um jargão que o paciente nos diz, chega a dar no nervo, doer no nervo. Porque olha o que acontece, o alimento vai lá, impacta, absorve líquido, pressiona os dentes vizinhos, passa o seguinte, edema gengival, ou seja, o inchaço gengival, sangramento, mau hálito, mau gosto na boca. Em 2 ou 3 dias, o paciente é obrigado a trocar de lado para se alimentar, de tanto que isso dói. E a seta amarela mostra exatamente, olha, reparem, a condição gengival totalmente traumatizada, machucada, necessitando de um cuidado imediato para restabelecer essa relação de contato e contorno que é fundamental. Nessa hora, o dentista também recebe uma ligação do paciente que reclama dessa condição, e aí ele tem que buscar o máximo de informação, porque ele já tem condições, Cornelis, de falar para o paciente algumas medidas prévias para já ir tratando dessa região que realmente o desconforto é muito grande. Chega a doer nos nervos, como a gente escuta. Sim, os pacientes se incomodam demais, procuram os dentistas, né? Mas olha que interessante que essa imagem também ela é bem didática para os nossos colegas que não são dentistas, né? Para ele entender por que tem essa dor. A gengiva inflama por esse motivo aí, né, Ricardo? Mostramos mais uma vez, é como o caso anterior, só que agora em um corte longitudinal, 2 dentes nesse esquema. E onde nós colocamos, o nosso colega vai perceber ali que há um rompimento do contato. O dente não encosta e não exerce pressão no seu vizinho. Com isso, o alimento vai descer por essa região central e vai traumatizar a gengiva. Se nós compararmos com as 2 gengivas laterais que estão ali da cor natural, esta gengiva desenvolve um processo inflamatório. E quais os sinais de uma inflamação gengival de imediato? Edema, dor, sangramento e muito desconforto nessa região. O trabalho do dentista aqui, ele será duplo, Cornelis. Por quê? Ele vai ter que cuidar da gengiva e cuidar lá onde mostra a seta verde de restabelecer o contato entre um dente e o outro. É uma tarefa difícil,
mas que nós estamos habilitados, capacitados para fazê-lo, para botar um fim nesse processo inflamatório, como essa gengiva bem no meio pode mostrar para a gente. Um esquema bastante ilustrativo que ajuda bem o nosso colega que não é um dentista e que nos acompanha fielmente aqui. Ô, Ricardo, quando a gente estava conversando para montar essa live, né, a gente comentou um com o outro que toda vez que um paciente liga para o consultório, é muito importante a secretária já perguntar o que aconteceu, qual é o problema. Isso é muito importante para nós, dentistas, porque a gente já antevém o problema, né, já sabe o que vai vir pela frente. E para o paciente também é muito importante, porque a gente já pode já passar algumas ações, né? E nesse caso da impactação alimentar, como tem essa inflamação gengival e esse sangramento, o dentista já pode começar a passar alguns cuidados para o paciente antes dele chegar no consultório. Porque, Ricardo, um dos maiores problemas que a gente tem é o sangramento na hora de fazer a restauração. Já é complexo, já é difícil fazer uma restauração entre dentes. Imagina com sangue, né? Com sangramento, com inflamação. Então, fala um pouquinho para o pessoal aí, Ricardo, quais são os procedimentos que o dentista já pode indicar para o paciente para ele já ir cuidando dessa gengiva antes dele chegar no dia de fazer a restauração, né? No caso de uma fratura, no caso aí de um problema mesmo à distância entre esses dentes. Muito oportuna essa sua colocação, porque tudo é como ocorre a informação, né? O paciente precisa se comunicar e não apenas fazer um agendamento de consulta. Sim. Primeiro lembrar, de novo, da questão que me vem à cabeça de novo é o autoexame do paciente. Ele está ligando para o dentista porque ele não é um dentista. Não temos a pretensão de tornar o nosso paciente um dentista. Verdade. Mas que ele seja um conhecedor da sua boca, tanto pelo aspecto visual, dos tecidos vermelhos, do tecido branco que é o dente, e ele possa até mesmo passando a língua perceber alguma diferença. E nesse caso seria mais a sensibilidade mesmo dele. Está parando o alimento, está doendo demais, tem algo errado, eu vou ligar para o meu dentista. Isso, tem algo E ao errado. ligar para o seu dentista, seja você falando diretamente com ele, ou com o auxiliar, a secretária, como normalmente acontece, importante passar a informação para ele da seguinte forma: olha, por favor, comunique ao doutor que eu estou com o seguinte problema, se naturalmente a gente aguarda o dia da consulta ou se ele já quer me falar alguma coisa, algum cuidado que eu tenha que ter. Porque você foi muito feliz na sua colocação. Quando chega para o dentista, normalmente, se o paciente tem uma restauração naquele espaço, que falhou em restabelecer o contorno e um contato pressionado, não é apenas, Cornelis, um dente encostar no outro. Ele precisa exercer uma pressão. Se ele vai trabalhar em uma gengiva inflamada, como você está nos mostrando aí, ele vai colocar aquela matriz que normalmente nós utilizamos, que é a matriz para devolver o contorno do dente perdido. Quem é que consegue colocar uma matriz metálica ou o paciente fala para a gente, o senhor vai colocar aquela latinha? É necessária aquela latinha ou aquela matriz? Tecnicamente nós chamamos de matriz, né? Ele fica com medo, né, Ricardo? Quem é que consegue colocar uma matriz em uma gengiva inflamada sem provocar sangramento? Vai sangrar, vai impossibilitar o tratamento de uma região que já está muito agredida. E olha o agravante que nós vamos tendo aí, Cornelis. O paciente vai comendo, vai sentindo aquele desconforto. Dói tanto que ele passa a fugir daquela região, inclusive para a higienização. E aí, onde ele tinha só um trauma, ele passa a ter agora também contaminação, porque ele não está tirando o biofilme, como chamamos tecnicamente, ou a placa dental. Se não higieniza, você não tira o agente, o foco agressor. Então aí todo o nosso tratamento pode se iniciar à distância. O dentista que já recebeu a informação do paciente diretamente ou pela secretária, auxiliar, ele vai dizer, provavelmente um problema de contato entre os dentes, contato interdental. Ele vai dizer para o paciente, vamos fazer o tratamento de duas formas. Atacar o agente agressor. Tem que limpar, não pode deixar o resíduo naquela área. E aí é fácil relacionar. A tua imagem anterior mostrava muito bem. A gente tem um espaço. Se o paciente, aliás, tenta passar o fio dental vai direto dar pancada na gengiva.
e continua a traumatizar. A orientação da higienização para esse momento, e todos os outros, na verdade, vamos destacar aqui, que a Federação Europeia de Periodontia, como nós já dissemos em outros trabalhos, ela desde maio, ela tomou a decisão plena e definitiva de que as escovas interdentais hoje substituem de forma eficiente, atraumática e motivacional o uso do fio dental. Fio dental somente para os espaços anteriores, onde as escovas interdentais eventualmente possam não servir. Mesmo esta azul que nós colocamos na ponta, é a menor que nós temos. Se em um dente anterior ela tiver uma área muito fechada, que ela não penetra, não passa, nesse caso nós devemos manter a orientação do fio dental para a higienização. Agora, nos dentes posteriores, onde nós temos espaço, as escovas interdentais, elas são mais eficientes para esse tripé que eu disse que sustenta a filosofia de higienização, que ela é mais eficaz, atraumática e motivacional, Cornelis, porque você entra e sai realizando uma limpeza eficiente. E nesse caso especial do nosso paciente com trauma na gengiva, pelo acúmulo de alimento que vem da região da mordida, a interdental entra pelo caminho lateral dos dentes. Como Sim. Eu vou simular aqui mais uma vez, pertinho aí de você, a interdental, nós teremos aqui, acho, um espaço. Ela vai entrar, Cornelis, pelo caminho lateral, vai e volta uma única vez no dia, uma única vez no espaço interproximal. Dessa forma, você vai remover o agente agressor. Mas a gengiva que está traumatizada e que vai nos impedir de colocar a matriz ou a latinha para a gente recuperar a anatomia do dente perdido, principalmente na face lateral, ela vai encontrar uma gengiva impossível de trabalhar. Perfeito. E aí eu te coloquei de propósito dentro da caixinha do PerioPlus, né? Você está mergulhado dentro do enxaguatório. Eu gosto muito de duas formulações, Cornelis. O PerioPlus Protect, que é uma associação de clorexidina com um bioflavonoide, o citrox extraído da casca da laranja, que trouxe um benefício, além da ação anti-inflamatória e potencializar a clorexidina, ação antiviral, antifúngica. Sim, ele trouxe um benefício fantástico e todo mundo reconhece a clorexidina como o melhor agente químico para os bochechos. Porém, ela tem algumas desvantagens. A principal, quem já usou já sabe, o gosto dela é muito ruim, muito amarga, e modifica o nosso paladar. Com a incorporação do citrox, essa clorexidina ela foi potencializada a sua ação, e agora, com um gosto agradável, tornando o momento de limpeza dos dentes mais agradável também. Então, esse é o PerioPlus Protect, que tem uma ação, o nome já diz tudo, de proteção, de prevenção, como é muito favorável nesse caso, 2 bochechos ao dia, intervalos de 12 horas, para contribuir para a melhora dessa gengiva, para que no dia da sessão o dentista tenha campo, condições de trabalhar. E a segunda formulação que eu acho que se encaixa muito para esse caso é o PerioPlus Regenerate. O nome já sugere para nós. Regenerate, regeneração, é um trabalho que tem a função do quê? De melhorar, de cicatrizar a gengiva, potencializado pelo ácido hialurônico que tem nessa composição. Qualquer uma dessas duas formulações, de 3 a 4 semanas no máximo, vai contribuir para a melhora da gengiva. Então, esse paciente que recebeu essa orientação, Cornelis, o dentista vai agendar depois de 3 dias, 5 dias, 7 dias, de acordo com a sua agenda. O paciente tirou o agente agressor e trabalhou com um enxaguatório potencializado, como o PerioPlus, nessas regiões, ele vai ter campo de trabalho. E aí sim, após ele diagnosticar, se tem que refazer essas restaurações, restabelecendo contorno e contato, ele definitivamente tira o agente agressor e impede a entrada do alimento. Mas essa gengiva ainda permanece alguns dias em processo de reparação. Então a gente recomenda que o paciente, após a restauração, permaneça com o uso do enxaguatório, mas nunca excedendo para essas duas formulações 3 a 4 semanas. Trabalho do dentista com remoção do agente agressor,
o paciente em casa, agente agressor, removendo o resíduo de alimento e a placa bacteriana para controlar a inflamação, né? E dessa combinação higiene mais restauração eficiente, nós teremos a saúde do paciente, que é sempre o nosso objetivo central. Perfeito. Ô, Ricardo, você também gosta muito de falar, aprendi isso com você também. Molha a escova interproximal no Perioplus, né? No Perioplus. E aí vai... Destira um pouquinho do Perioplus num copinho ou na tampinha, né? Para você não contaminar eventualmente. Tem uma tampinha, né, Ricardo? Ele já tem uma tampinha, ali você colocou a sua dose do enxaguatório. Faça primeiro a higienização, levando o Perioplus, o enxaguatório, direto no local da inflamação. E depois disso ainda realiza o bochecho com intervalos de 12 horas. Esta é uma forma preventiva, que depois o dentista completa o trabalho dele dentro de um consultório e mantém ainda essa saúde por meio da higienização e o enxaguatório por alguns dias até a remissão completa do processo inflamatório. Nós temos muitos recursos para dar ao nosso paciente com função, com saúde e com estética. Por que não? Vamos falar um pouquinho de estética em posterior. Não é o nosso foco central, mas podemos abordar. Perfeito, Ricardo. Vamos aproveitar que você falou do Perioplus, então vamos falar a segunda palavra-chave. Enxaguatório Perioplus, ok? Cornélio, você pode repetir a primeira para quem pegou aí a nossa conversa andando? Você é muito bonzinho, né? Então vamos lá. Saúde gengival e agora enxaguatório Perioplus. Beleza, pessoal? Vai pensando na frase aí, hein? Falta uma ainda. Ricardo, então assim, depois de tudo isso que a gente conversou, você falou a causa do problema, você falou como a gente já começar a tratar do problema antes de chegar na consulta. E quando eu estou realizando esse tipo de restaurações, eu faço muita classe 2 e classe 3 aqui no consultório. Quando eu estou realizando, eu não me preocupo tanto com a cor mais. Eu não me preocupo tanto com como eu vou fazer a cavidade. O que eu mais me preocupo é se eu vou conseguir esse contorno, né? Esse ponto de contorno ali, né? Essa área de contato que a gente gosta de falar. Então, assim, a preocupação vai para um outro lado. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, para ajudar o nosso colega dentista, o que tem de novidade aí no mercado para poder ajudá-lo a fazer essa classe 2 e também para o nosso Cura Lover entender, talvez, qual é o motivo dele estar com esses alimentos impactando, tá bom? Então, responde para a gente aí. Importante a sua fala, Cornelis, que é uma fala que você assume uma dificuldade, um dentista experiente que está na luta. Eu tenho 32 anos de formado. Essa deficiência, essa dificuldade, ela não é exclusiva sua. Quando o nosso aluno ainda está lá na universidade, a maior preocupação dele, muitas vezes, é realizar o melhor procedimento estético. E com o dia a dia, com a repetição, nós conseguimos mostrar para ele que ele adquire rapidamente aquela habilidade manual para fazer a melhor escultura bonita. Nós realmente temos essa habilidade, sabemos fazer e a repetição nos ajuda. E rapidamente, você, eu, professor Hugo, professor Cornelis, Eduardo Sampaio, professor Camilo, Maurício, Celso Oliveira, todos eles vão dizer que a maior dificuldade quando se faz uma restauração com resina, restauração estética nos dentes posteriores, é restabelecer essa pressão, esse contorno e esse contato entre os dentes. Eu não conheço nenhum profissional muito capacitado que nunca tenha enfrentado essa dificuldade. Então, nós podemos falar com facilidade, de um jeito ético, que as falhas do restabelecimento acontecem naturalmente. Porque eu repito para você, não é apenas encostar os dentes, eles precisam pressionar. E para isso, eu vou usar um recurso aqui que eu aprendi, essa é a técnica de Anawati Neto. Camilo Anawati Neto, em uma live fantástica que nós fizemos juntos. Ele teve a criatividade de, com 2 laranjas, explicar para o nosso colega que é leigo a diferença entre ponto de contato ou simplesmente de um dente encontrar no outro e a diferença da relação de contato sob pressão que esses dentes exercem. Então, em um primeiro momento, Cornelis, você percebe que as laranjas se encostam. Se esse paciente que tem 2 dentes simplesmente encostados for realizar uma alimentação comendo fibra,
ela passa aqui nos dentes e ela vai se acumular lá na gengiva, causando dor. Isso acontece nas nossas restaurações com uma frequência de 37%, segundo os dados que nós encontramos na literatura. Portanto, comprovando que é um momento difícil. E aí o professor Camilo sempre nos explica muito bem que essa relação, vocês vão perceber agora, não é um ponto de contato, e sim uma área de contato. Eu vou pressionar uma laranja na outra e vocês vão verificar que ela ocupa uma área que fica, tecnicamente falando, entre o terço médio e o terço oclusal do nosso dente, né? Falando aqui, direcionando ao nosso colega dentista, e que esse momento de usar os nossos recursos de profissionais para forçar a resina contra o dente vizinho e restabelecer, é o momento mais delicado da restauração. Para isso, nós vamos precisar de matrizes, as latinhas especiais, as matrizes especiais, e alguma técnica, Cornelis, que pressione o dente contra a restauração contra o dente vizinho. Do contrário, só encostar um no outro, nós teremos problema. Aí, o nosso problema será... Pode falar. Aí, olha aí a foto que para exemplificar, né? Que não, esse aí nem ponto de contato tem, né? Então. Isso. Olha a lesão. E isso acontece, Cornelis. Nesse caso, olha, reparem, muito facilitado, primeiro de tudo, por já ter um aumento da distância entre aqui, ó, o pré-molar e aqui o molar, que mistura restauração com resina e restauração antiga de amálgama. Tá lá. Se ela tiver funcional, pode permanecer. Há pouco, Cornelis, eu disse para o nosso colega que a relação entre um dente e o outro, ela é assim, mais ou menos como mostrou a laranja. A anatomia do dente, claro, que não com tanta curvatura, mas ela tem uma convexidade externa que se junta com o outro dente. Perfeito. Nessa imagem do pré-molar, aqui, é muito fácil perceber em resina que o contorno dele, o Cornelis, está muito correto. Ou seja, olhando de outro plano, os nossos dentes têm este contorno, este formato. Nós não podemos ter, de um lado, essa convexidade que está sendo mostrada, e do outro lado, um plano reto, como nós estamos vendo no molar. Então, aqui, por alguma razão, falhou no momento da restauração, que o profissional vai ter que substituir. Novamente, o nosso colega vai entender agora por que é importante a comunicação com o cirurgião dentista no momento de agendamento. Porque olha essa gengiva apontada pelas setas verdes. Chega a faltar pedaço, meio ali, né? Tá até fundo a gengiva. De tão massacrada que essa gengiva tem ocorrido com ela, como diz o professor Hugo e nossos pacientes, dói nos nervos. Uma irritabilidade e uma dor insuportável. No momento de repetir essa restauração, o dentista vai ter que trocar a restauração do molar e, a princípio, só um polimento e recontorneamento desse dente pré-molar. Dá para recuperá-lo, porque ele tem um bom contorno. Sim, e quando ele tirar essa resina e tentar colocar essa parede falsa que nós usamos, e todo o tempo eu me reporto às matrizes para nos ajudar, a hora que encostar naquela gengiva, começa a sangrar, não para mais. E o maior contaminante que uma restauração pode ter é o sangramento seguido da saliva. Então não teria condições de trabalho aqui. O ideal, primeiro preventivo, uns dias antes da sessão, iniciar com Perio Plus, Protect ou Regenerate, associado a interdental que vai tirar o alimento pelo caminho lateral, sem pressionar o alimento ao encontro dessa gengiva. Fez um tratamento preventivo, o dentista tem condições de substituir essa restauração, restabelecer o contato e depois ainda a manutenção desse espaço, mantendo o enxaguatório por um determinado tempo. As interdentais que entrarem aí, Celso, desculpe, Cornelis, estou lembrando do nosso amigo Celso Oliveira a todo tempo. Tem problema não, a equipe é... A hora que entrar a interdental aí, Cornelis, para o resto da vida. Uma única vez ao dia entra e sai, uma única vez em cada espaço. Não é para ficar vai e vem, vai e vem, vai e vem. A literatura mostra para a gente que uma única vez entrando e saindo, porém, com a interdental de tamanho correto, selecionado pelo dentista. Nós temos sondas especiais para isso. Escolher o tamanho certo, uma única vez no dia,
é o suficiente para a manutenção da saúde desse paciente. Muito oportuna foi essa fotografia que nos ajudou demais. E tem outra aqui, Ricardo. Olha essa aqui. Essa já é uma situação mais normal até de acontecer. Lá nós tínhamos uma abertura exagerada. Essa, simulando novamente o que aconteceu na laranja, a gente percebe que a laranja está encostando. Ali os dentes estão praticamente encostando no outro. A distância mostrada nas setas verdes é muito fininha, mas é mais do que suficiente para acumular alimento no café da manhã, no almoço, na janta. Em 3 dias, o paciente não consegue mais viver nesse ambiente. Essa restauração, embora ainda com alguma característica estética, precisa ser substituída urgentemente pela função. Ela não está desempenhando a sua função. Perfeito. Olha, Ricardo, eu gostei muito dessa imagem, porque ela mostra ali como estão as restaurações entre os dentes do paciente e, ao mesmo tempo, mostra a imagem radiográfica desses dentes do osso, né? Que também faz parte. A gente tem que pensar no órgão dental, mas ele tem os anexos, né? E fala um pouquinho sobre isso aí para a gente, por favor. Vou tentar uma fala simples para que o nosso colega leigo, também paciente, consiga acompanhar. A mesma direção, olha, do primeiro premolar está aqui, entre a imagem da boca e a imagem radiográfica, o segundo premolar e o molar, aqui com uma restauração de amálgama. A seta eu não queria, peço licença para mostrar uma foto, mas se o nosso tema fala, por que para alimento entre os meus dentes, nós tínhamos que mostrar, não é, Cornelis? E ali em cima, na seta do meio, na ponta de cima da seta amarela, tem uma entre fibra os lá. 2 premolares, daqui dá para ver a fibra, né? Você em Minas, eu aqui em São Paulo, conseguimos ver a fibra, o Cornelis. Isso, olha a gengiva, o periodonto todo ao redor desses 3, 4 dentes. Muito processo inflamatório. Claro que aqui é associado o que também? Falha de higienização. Então, o paciente aqui, a imagem mostra, olha, falha de contato, falha de contorno e contato. Olha que importante essa imagem. Uhum. Este dente, nós percebemos que ele tem um contorno correto. E esse dente tem um contorno bastante errado, determinando essas agravantes. E a imagem de baixo, com as 3 setas de baixo, apontam para a gente, Cornelis, que nós não precisamos mais de 6 meses para ter uma perda óssea tão expressiva desse jeito. E aí, como diz você mesmo, não tem mais volta nesse osso. Então, quanto antes o paciente procurar o dentista para corrigir os problemas aí, muito importante. Além de que ele não consegue, de forma alguma, se alimentar dessa região. E agora fica difícil apontar. Ele tem um problema de higienização? Tem. Mas tem por quê? Será que ele já era falho na higienização? Ou principalmente que com tanta dor ele foge dessa região? Quem vai te ajudar é o seu cirurgião dentista. Perfeito, Ricardo. E a gente tem um pensamento, né, de que a restauração, ela às vezes não vai ficar tão certinha na primeira vez. Aí a gente tem que retornar, trabalhar nela. Então, isso aí o paciente tem que entender também que é um processo, né? Não é simples esse tipo de restauração. E eu vou mostrar um caso aqui onde o dentista tentou, ele conseguiu um ponto ali, mas que não era uma área e não estava no local correto, né? Então, olha que interessante essa foto. Vamos conversar um pouquinho sobre ela também, esse triângulo, esse black, né? Como você também é um apaixonado por essa área, nós conseguimos perceber aqui de novo, sempre com uma informação simples e rápida aqui para o nosso leigo, não vamos viajar muito, né? Um pré-molar, e aqui no nosso, você está bem em cima ali de um molar, e no meio nós temos a relação interproximal, que nós chamamos também de relação interdental. E você colocou bem na posição do meu dedo aqui, nós temos lá com a tua seta. Nós temos ali um ponto de contato. E ele está muito alto aqui, na verdade, como a radiografia, a imagem é de um dente superior, ela está muito baixa. Na ponta do dente, esse não é o lugar dela correto é entre o terço médio e essa ponta, entre o terço médio e o terço oclusal. Com isso, até na laranja eu consigo dar esse exemplo para nós, Celso. Ô Cornelis, olha, estou na posição correta. Se eu direcionar esse contato muito para a ponta, olha o que acontece com o triângulo do dente embaixo. Ele abre demais. É o que aconteceu. E aí, né?
Nesse caso, não entra o alimento diretamente aqui pelo lugar da mordida, por cima. Ele entra lateralmente. Volta uma imagem para mostrar a condição daquela gengiva, por favor, Cornelis. Voltar uma imagem? É uma só para mostrar a seta amarelinha lá na gengiva, a seta verde lá na gengiva. Ah, sim, sim. E o nosso colega vai perceber que não tem a ponta da gengiva, que nós chamamos de papila interdental. Né? Aquele triângulozinho bonitinho que a Com gente... tudo isso, ela sofreu um grande achatamento, olha lá. E é fácil agora a ocorrência do acúmulo de alimento. Cornelis, sabe por que isso acontece muito? Primeiro, escolha da matriz errada na hora de restaurar. Colegas, as matrizes circunferenciais, as redondinhas, direcionando a fala agora ao cirurgião dentista, eu já usei não representam uma boa escolha para esse caso. Raramente, na verdade, elas podem ser usadas, porque elas não são anatômicas. Sim. As mais bem indicadas são as matrizes bumerangues pré-contornadas e as matrizes individuais já biconvexas, como nós vamos mostrar pouco, porque tem a anatomia certinha do dente. E a causa principal aqui, que eu considero, né, alguns falam para a gente, dói nos nervos. Eu também tenho meus termos. Eu considero um sacrilégio. Quando eu vou, Cornelis, quando eu ia agora, nós estamos em momento de distanciamento social. Então, restaurante, neste momento, nem pensar. Eu queria me deixar louco, chegar num restaurante, encontrar na mesa que eu sou colocado, os temperos, sal, vinagre, azeite e palitos de dente. Palitos de dente. Nunca utilizar palito de dente. Não há indicação para palito de dente. Na verdade, não existe nem o termo, né? Palito de dente. Isso não existe. Não existe, é. Então, pessoal, nunca, em hipótese alguma, porque ele é extremamente agressivo. As interdentais são extremamente eficientes para essa região, porque elas têm fibras de 60 micrômetros. Dessa forma, nós conseguimos higienizar sem nenhum trauma. É só imaginar por que um palito faria essa função. A razão é, na verdade, não é que o palito vai fazer a higienização. Quem usa o palito tem uma situação como essa que você evidencia para nós e para alimento demais. E acho que durante esses 40 minutos nós já conseguimos explicar como é desagradável quando para alimento entre os dentes. Perfeito. Mas palito, em hipótese alguma, podem abandonar. Essa foto e olha até que felizes. Mostra, né? Aí é função nossa dentro do consultório. O dentista com uma técnica vai elevar o ponto de contato, ou área de contato, aqui na pontinha do triângulo verde, um pouco mais acima, e vai mudar a anatomia do dente para conseguir essa dupla convexidade que nós falamos. Isso é um recurso técnico que nós estamos habilitados para fazer. O paciente pode ficar bastante tranquilo que nós temos como ajudá-lo. E tecnicamente até dou uma informação para o nosso colega cirurgião dentista. Desse ponto de contato, a ponta verde aqui, até a crista óssea, se houver 5 milímetros, é praticamente 100% de chance de voltar a formar a papila, principalmente associado à boa utilização da escova interdental. Ela ajuda demais nisso. Então nós temos tudo para te ajudar. Nós precisamos tirar alguns erros, alguns vícios de higienização, como palito, como fio dental, porque hoje, de fato, nós temos recursos mais importantes para utilizar. Perfeito, Ricardo. Ô, Ricardo, a gente já falou aí das causas, já falamos um pouquinho de como a gente pode cuidar disso, falamos aí também de algumas falhas que podem acontecer na restauração. Sim. Mas a gente não falou do milagre ainda, né? A gente contou o santo aí, mas o milagre ainda não apareceu. Então, vamos falar um pouquinho sobre como... para você ajudar o nosso colega a restaurar toda essa área de contato aí da melhor maneira possível. Então, eu já coloco essa foto aí para você já mostrar uma das técnicas, né? Claro que sim. Pedimos licença ao nosso colega dentista, não temos a pretensão de ensinar, não aqui, mas de reforçar alguns conceitos, algumas ideias, ou apresentar tantos novos recursos que nós temos hoje. Então, primeiro nós estamos vendo, falo também de forma simples para que o nosso paciente possa entender, ele consegue ver um dente com uma abertura grande, uma cavidade grande, que já recebeu ou a remoção de uma restauração que não estava adequada, ou até remoção de cárie. Para repetir e fazer o contorno correto, nós vamos precisar de uma matriz. E aí foi utilizada uma matriz bumerangue,
recontornada internamente para ter essa anatomia côncava internamente e convexa externamente. Cunha para evitar que caia excesso na sua gengiva. E o primeiro recurso que a gente quer reforçar aqui é: eu preciso de uma matriz fina e flexível, como a gente tem. E o segundo, uma técnica que possibilite a pressão contra o dente vizinho. Então aqui ó, a gente vai mostrar o quê? Eu gosto muito desse recurso, que são as espátulas para compressão proximal. O nome já diz tudo. Uma espátula para comprimir a nossa restauração contra o dente vizinho e conseguindo, na técnica de Anauati Neto, restabelecer aquele contato como a gente simula, brinca aqui com a laranja, que não basta um dente encostar no outro, eles precisam ter uma pressão, uma área entre eles, né? Você tem um esquema que acho que o nosso colega vai entender até com mais facilidade. Primeiro, nessa pontinha aqui, ó, você está dentro de um dos dentes, né, Cornelis? Sim, e nós vamos sim. reconstruir esse segundo aqui, olha, com uma parede perdida. Se eu tenho uma parede lateral perdida, nós precisamos de uma matriz. Tá? Perfeito. Uma cunha verdinha aqui embaixo para evitar o extravasamento de excesso. E olha essa espátula como é muito eficiente, até por ter um desenho anatômico igual à anatomia interdental desse dente. Então o dentista coloca um pouquinho de resina na cavidade, encaixa a espátula por cima e pressiona contra o dente vizinho. Isso vai criar uma coluna, uma viga, segurando o dente empurrado e redefinindo o contorno e o contato. Você tem também uma imagem, olha lá. Lá em cima, dentro da cavidade, na direção aqui da cunha vermelha, só que lá dentro da cavidade, nós conseguimos ver que aquela resina, depois da fotopolimerização ou da ativação por luz, ela criou uma coluna, uma viga, empurrando o dente vizinho, restabelecendo a anatomia, contorno e a relação de contato. E aí, a partir daí, é só o dentista com técnica fechar toda a cavidade e pronto, como você também tem uma imagem para nos ajudar. Muito bonito, viu? Mais do que a restauração bonita, a gente até podia, né, falar um pouquinho de estética, mas o principal hoje é a função onde nós temos a seta verde. Até o nosso colega paciente consegue perceber que tem um contorno correto, pressão entre um dente e outro. Pode comer à vontade agora, não vai mais impactar alimento. E a direção onde a seta mostra todos os dias, uma única vez ao dia, entrar e sair com uma interdental indicada pelo seu profissional, que ele tem que descobrir qual é o tamanho correto agora por meio de uma sonda que o dentista tem, que a Curaprox tem uma sonda colorimétrica que é justamente para ajudar nessa hora. Ela é um calibrador. Se ela aponta a seta amarela, nós vamos higienizar com a interdental amarela, que é o calibre relacionado a essa cor. Muito útil essa espátula que nós mostramos aqui, Cornelis. Perfeito. Ô, Ricardo, agora vamos falar um pouquinho sobre uma outra técnica, que é uma técnica também que eu sou apaixonado. Eu achei muito interessante quando ela foi lançada. E aí, fala um pouquinho sobre ela aí. Dentista gosta de umas coisas, né, Celso? A gente vai a dental, quer comprar tudo isso aí. O paciente fala para nós, mas é uma latinha, é mais ou menos por aí. Um monte de metal. Mas você consegue ver nesse desenho? É a mesma, claro, só que com contornos opostos. Né? Ela mostra como ela é biconvexa de um lado para o outro, nos dois sentidos que ela tem, e aqui ela só está invertida para cima. A área côncava sempre para dentro do dente e a área convexa para a parte externa. Nós comentamos que a relação entre um dente e o outro é de biconvexidade, né? Os dois lados convexos. E em cima, Cornelis, isso ajuda bastante. Esses são anéis separadores ou anéis afastadores, que o nome já diz tudo. Eles ajudam a afastar um pouquinho o dente, compensando a espessura fina dessa matriz. Então, quanto mais fina ela for, melhor. E o anel separador, que tem diferentes modelos, esse é o mais simples, daqui a pouquinho nós vamos mostrar um bem sofisticado, mas eles têm a mesma função. Nessa imagem, o que eu quero mais interessante para o nosso seguidor é que ele tente pensar na seguinte pergunta que eu vou fazer. De novo, aqui, olha, um pré-molar já restaurado com resina, e nós vamos restaurar agora o molar. É possível ver a cavidade aberta que já recebeu a limpeza da cárie e tudo mais. Entre um dente e o outro, nós temos aquela parede lá do fundo do dente que nós vamos restaurar, chamado de parede cervical ou parede gengival,
O que eu quero que o nosso seguidor, nosso colega observe, ela não está convexa, ela não está plana, porque anatomicamente o nosso dente, quando chega lá no terço gengival, ele é côncavo e não convexo. Olhem lá. E aí a minha pergunta é, imaginem aquela região côncava e pensem, será que o fio dental será eficiente para a higienização dessa área? Pensem assim, estou entrando aqui com fio dental, ele vem, encosta em uma ponta, vai encostar na outra, tá? Será que ele é eficiente para a higienização? Enquanto a gente mostra o restante da sequência clínica, depois a gente dá a resposta para o nosso colega. Aí agora necessitamos de colocar um anel separador, né? Isso que é fantástico. Matriz, isso. A imagem de Scoop também parece complexa, mas na verdade não é. No centro nós estamos vendo que o colega, sempre que perder uma parede lateral, precisa de uma matriz. Essa matriz que nós estamos usando agora, que o Cornélio declarou seu amor a ela. E eu também. Dentista gosta de umas coisas, como eu costumo dizer. Nós estamos vendo aqui em azul e do outro lado em branco, são duas cunhas. Elas são vazadas, então nós podemos pôr uma por baixo da outra, que elas evitam o extravasamento de excesso, não pode sair excesso de resina na gengiva nunca. Sim. E aqui, um anel azulzinho mais sofisticado do que aquele anterior mostrado, mas que exerce o mesmo papel. Anel afastador ou separador tem, como o nome sugere, a proposta de afastar um pouquinho os dentes, compensando a espessura da matriz. Feita essa montagem, agora o dentista só vai cuidar da inserção incremental ou de colocar a resina aos poucos, sempre polimerizando, colocando a luz, até finalizar a restauração, como você mostra. A gente falava um pouquinho de estética, mas o nosso objetivo é a função. A seta verde dos dois lados mostram como nós temos duas relações convexas entre os dentes, claramente restabelecendo um contato sob compressão, até o nosso colega paciente consegue perceber. E agora, o dia a dia pede, na direção da seta verde, higienização. E como saber o tamanho disso, Cornélio? O que o dentista tem de recurso agora? Pois a gente tem que entender que a escova interproximal não é a mesma. Então, vamos voltar um pouquinho uma imagem, Ricardo, só para eles entenderem melhor. Aí você explica essa imagem aqui, olha lá. Olha lá. Na imagem de cima, então, nós destacamos que faltava e tínhamos aquele contorno, certo? Já falamos de estética, agora vamos falar de função. Será que naquela área côncava nós vamos conseguir limpar com fio dental? A imagem de baixo ilustra tudo isso para nós. Foram dois pré-molares, dois dentes que nós cortamos ao meio, para que o nosso seguidor perceba que lá na região gengival, a anatomia, o desenho do dente, ele é côncavo e não convexo. Tá certo que os pacientes muito jovens, Cornélio, o Eduardo Sampaio, o Celso, sempre falam isso, que são nossos periodontistas. O paciente muito jovem, a inserção da gengiva é acima dessa área côncava, facilitando muito a higiene. Mas com o passar do tempo, nós vamos tendo alguma perda óssea e essa área é evidenciada. Então aqui está a resposta. O fio dental, ele até pode tirar detritos maiores entre os dentes, mas reparem, na área côncava, ele nunca vai trabalhar. Mais uma vez eu lembro do nosso parceiro, o professor Camilo, que diz, fio dental não faz curva. Ele vai de uma ponta a outra, tira até detrito maior, pode ajudar, mas ele nunca tira a placa dental. O que a gente tem hoje atestado pela Federação Europeia de Periodontia. Escova interdental, entra e sai uma única vez ao dia, desde que tenha o tamanho correto. Agora você pode responder para mim, então, como descobrir o tamanho correto? Teve uma colega que perguntou isso. Como é que a gente seleciona a escova interproximal? Com essa sonda. Tá lá. Essa chamada sonda IAP, ou sonda colorimétrica, que aponta o quê? Ela tem as 5 cores das escovas interdentais da série Prime, que é a série inicial, depois tem mais 4 cores da série periodontal, para o paciente que já teve alguma perda óssea, e mais 4 ou 5 cores da série implante. Esse paciente, como tem uma pequena perda óssea, nós levamos a sonda da série Prime. Travou na rosa, ela faz uma relação para a gente do calibre da escova interdental.
Travou na rosa, nós vamos usar a escova interdental rosa uma única vez. Cornélio, só temos tempo agora, acho que a gente conseguiu dar o recado, eu me sinto muito satisfeito com esse conteúdo, espero ter entrado um pouquinho no almoço de cada um para levar uma boa higienização, uma boa promoção de saúde para vocês por meio da prevenção, por meio da higienização oral. Eu queria agradecer a tua condução brilhante do nosso trabalho, agradecer ao nosso seguidor, dizendo para vocês, sexta-feira estamos aqui com uma live sensacional do professor Maurício, com o nosso CEO educacional, professor Hugo Roberto Leogói, que vão falar sobre escovas elétricas, tecnologia hidrossônica, na próxima terça-feira, em novo horário, às 19 horas. E quero agora te passar a palavra para suas considerações finais, Cornélio. Você tem recados aí, um convite para o nosso dentista e a terceira palavra-chave nesse minutinho que você tem aí para a gente terminar. O recado é o seguinte, pessoal. Quem gostou aí do nosso sistema iTop de prevenção, né? Quem já escutou as nossas lives e quiser receber esse curso presencial, poxa, é só mandar um e-mail para educacional@curaprox.com.br, entrar na lista lá. E também estamos oferecendo um outro curso, que esse já não é presencial, ele já é online. É o curso do Bob, que é um aplicativo que auxilia muito na escolha das interproximais. É muito interessante, ele interage com o paciente, é um aplicativo fantástico, também está nas nossas lives. Acompanhe a gente lá no YouTube, porque no YouTube e cursos gratuitos todas as lives sobre o Bob, sobre as escovas interproximais, sobre o próprio iTop, né, a nossa filosofia. Então, assim, gente, tem muita coisa e a gente quer levar educação para vocês. Ricardo, eu agradeço você aí pela sua disponibilidade mais uma vez, esse carinho que a gente teve para montar essa aula aí para o pessoal. Tomara que vocês gostem. E, gente, fiquem com Deus. Um beijão no coração. E agora... Terceira palavra-chave. E agora, a terceira é a escova interdental, tá? Que nós estávamos falando. Isso Cornélio, aí. meu abraço para você. Nos encontramos na próxima terça-feira com a palestra do Maurício com o Hugo Roberto Leogói sobre escovas elétricas, tecnologia hidrossônica. Amigos, obrigado, um abraço a todos. Cornélio, obrigado mais uma vez pela condução dos trabalhos. Um abração, até mais. Tchau, tchau.